A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de reflexão. Eu já quero cumprimentar a você que está comigo neste momento, dizendo a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este momento de aprendizado, a mais esse momento onde nos colocamos a acreditar e a confiar no nosso Deus, de uma forma poderosa, de uma maneira grandiosa, crendo que o melhor de Deus, sem dúvida alguma, ainda está por vir. Quero te convidar também a estar compartilhando, fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Estou aqui compartilhando nas minhas redes sociais. Peço que você também, que pode, é claro, você que deseja, esteja também fazendo a mesma coisa. Faça com que mais pessoas, mais familiares, conhecidos, amigos, pessoas que, na verdade, desejam ter esse encontro, essa aproximação com a verdade, com o Senhor das nossas almas, com o nosso Deus maravilhoso, o Senhor Jesus, faça isso. Compartilha, envia o link, faça com que essa pessoa também esteja conosco aqui. Estou vendo nossa querida diaconisa Vicentina, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Muito obrigado e grato estou por tê-la aqui conosco, aprendendo mais um pouquinho acerca da palavra de Deus, tomando mais conhecimento acerca daquilo que o nosso Deus Ele quer e deseja nos ensinar. Quero já que você pegue a palavra de Deus. Irmão Saulo, a paz, seja bem-vindo, meu querido, e vá comigo lá no Evangelho de João, capítulo de número 5, vai ser onde nós vamos nos basear, vai ser onde nós vamos tomar posse da palavra, tomar posse daquilo que o Senhor tem e deseja entregar como ensinamento para cada um de nós. Já fiz todos os meus compartilhamentos, mas chegou o momento agora de nós falarmos, de nós aprendermos acerca da palavra, tomar posse daquilo que o Senhor tem e deseja agora ensinar a cada um de nós. Então, João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, nós temos aqui na palavra do Senhor um ensinamento muito importante que fala acerca da cura, a cura de um paralítico lá em Betesda. Estou vendo também nosso evangelista Aildo chegando, pastor Eduardo Mourão também chega conosco aí, e muitos de nós vamos tomando posse, vamos crendo, vamos confiando no Senhor. E aqui está um ensinamento muito importante, ensinamento muito grandioso. Então, o Evangelho segundo João, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante, diz o seguinte: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. É interessante que sempre os relatos de Jesus, como ensinava hoje em nossa reunião, os relatos de Jesus, evangelista Elisângela, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Os relatos de Jesus nos mostram uma simplicidade, gente. Jesus, ele fazia todos os seus grandes feitos, os seus sinais, de uma forma tão simples, de uma maneira tão, vamos dizer assim, tão fácil de se entender, de se compreender, de se assimilar. Jesus, ele tinha um método, vamos dizer, muito particular, muito próprio, de ministrar, né, no meio daquela multidão, no meio do povo. Ele fazia de uma forma tão simples, tão, vamos dizer assim, tão cautelosa, né? Porque ele tinha uma cautela. Ele nunca queria desprezar, ele nunca queria excluir. Na verdade, ele sempre incluía pessoas, ele sempre agregava pessoas nos seus ensinamentos. E olha o que vai dizer aqui, ó. Diz assim no versículo 2, ó: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Vamos lá. Em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, que já era uma porta muito importante, que já era uma passagem muito significativa, porque a porta das ovelhas era por onde entravam os animais que seriam levados ao sacrifício.
Ou seja, era por aquela porta, a porta das ovelhas, que muitos introduziam o seu sacrifício no templo, para que, levando esse sacrifício animal que seria sacrificado, viessem obter diante do Senhor o perdão pelas suas faltas, a anulação, dos seus crimes, pecados cometidos, porque assim funcionava naquela época. As pessoas, elas sacrificavam em prol de receberem o perdão de Deus, a anulação da falta cometida. Então, naquela época, quando as pessoas elas se colocavam a adentrar pela porta das ovelhas, é porque um rito de sacrifício, um processo, vamos dizer assim, que havia de ser realizado para anulação de toda a condenação, iria ser executado. Só que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, tira o pecado do mundo. Estou vendo aqui Mary Gomide chegando, a paz. Porém, Jesus ainda não vai ser entregue à cruz, mas ele passa pela porta das ovelhas. Ele escolhe justamente esta porta. Por quê? Porque Jesus, ele iria resgatar alguém. Ele iria fazer um milagre em favor de uma pessoa. E ele tinha que passar por aquela porta. A porta que iria proporcionar uma salvação, um resgate ou libertação de uma pessoa que estava oprimida, que estava encarcerada em um passado, em uma circunstância, em uma situação que lhe oprimia. E olha que interessante que diz, e naquele tanque de Betesda, ele possuía cinco alpendres. Ou seja, em volta dele havia 5 varandas, para você entender. Essa expressão alpendre era muito utilizada, vamos dizer assim, há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Na minha infância mesmo, a gente tinha essa linguagem, alpendre, que era o puxado, onde tinha a coberta, a cobertura, e um puxadinho, fazendo-se sempre mais alto, do que o terreiro. Esse alpendre, ele era uma extensão da casa. Ele estava ligado, vamos dizer assim, era um anexo à casa principal, e este puxadinho, então, ele dava, às vezes, a volta, por toda a casa, do lado externo, do lado de fora, e coberto, e com os seus muros, vamos dizer assim, a altura do parapeito, e na grande maioria eles eram abertos, na parte acima desse parapeito, era aberto só com colunas. Isso era o alpendre, A varanda, ela tinha uma denominação, vamos dizer assim, diferente. O alpendre, ele era dessa forma. Muito se perdeu essa linguagem hoje, mas Jesus, ele nos mostra aqui que havia 5 alpendres, ou seja, 5 locais aonde a casa ela se colocava a ser maior. Na ocasião aqui, o templo. Esses alpendres reuniam pessoas de todos os lugares, de todas as localidades. Essas pessoas se abrigavam nesses alpendres. Eles se colocavam a estar ali guardados e protegidos do sol, que era muito forte. E eles ficavam ali porque havia algo que acontecia naquele local. Aquele tanque de Betesda, ele tinha um significado muito grande. Ele possuía para aquelas pessoas que ali ficavam uma importância. E por isso, esses 5 alpendres eram muito importantes. Olha o que vai dizer, versículo de número 3. Neste jazia grande multidão, ou seja, um número muito expressivo de pessoas ficavam ali, de multidão de enfermos, pessoas que estavam, de uma certa maneira, necessitadas de ajuda, necessitadas de auxílio. Pessoas que eram cegas, coxas, paralíticas,
esperando o movimento das águas. As águas do tanque de Betesda. Havia uma informação, havia algo interessante naquela época que fazia com que essas pessoas se aglomerassem, se reunissem em volta daquele tanque. Era algo que havia sido dito, algo que havia sido falado e confirmado por diversas pessoas, que aquele tanque, ele tinha um poder. As águas daquele tanque, elas eram águas milagrosas, águas que faziam com que qualquer situação que afligisse o ser humano, o corpo de uma pessoa, ela viesse a ser cessada, se esta pessoa, ao se mover a água, se ela fosse a primeira a entrar dentro daquelas águas, ela seria curada, de qualquer que fosse o seu mal. Olha o que diz aqui o versículo 4, olha bem. Porquanto um anjo descia em certo tempo, e o tanque, olha bem, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer, não tinha, vamos dizer, enfermidade que não fosse curada. Qualquer enfermidade que tivesse, fosse o leproso, curado da lepra, fosse uma pessoa que estava ali paralítica, que nunca havesse, vamos ver assim, visto o movimento dos seus pés, iria ser curado. Um cego passaria a enxergar, o surdo ele passaria a ouvir, e assim todas as enfermidades inúmeras já naquela época seriam, de uma forma, vamos dizer assim, muito poderosa, sarada, curada a pessoa de qualquer mal. Então ali ficavam as pessoas esperando em Alexandre Veras. Eles ficavam ali inquietos, porque eles queriam de fato, eles queriam experimentar dessa bênção. E as pessoas ficavam atentas, as pessoas ficavam ali observando, que ninguém sabia a hora exata em que o anjo ele desceria e movimentaria aquela água. Mas se a pessoa estivesse atenta ao movimentar da água, na hora em que a água ela começasse a se movimentar, a pessoa entrava, se jogava e ali ela era curada. E olha o que vai dizer aqui o versículo de número 5. Ó. E estava ali um homem que havia já 38 anos que se achava enfermo. Agora pensa bem, uma vida inteira, em 38 anos de uma enfermidade, sofrimento profundo, sofrimento atroz, gente. 38 anos sofrendo por uma enfermidade, sem cura, sem poder imaginar, numa mudança. Se ele tivesse 38 anos de idade, quer dizer, desde o nascimento. Se ele está com 40, quer dizer que somente 2 anos da sua vida, ele foi uma pessoa, vamos dizer assim, feliz na sua existência. Fora esses 2 anos, ele sofria. Já estava sofrendo há 38 anos. Gente, vamos parar para pensar numa coisa aqui. Há quanto tempo você vem sofrendo com isso que tem tirado a tua paz? Há quanto tempo já dura o teu sofrimento? Há quanto tempo você já está clamando e pedindo a Deus, esperando uma ação, um movimentar do Senhor em favor da tua vida? Há quanto tempo já? Este homem já tinha 38 anos que ele estava enfermo, que ele se encontrava naquela situação, naquele quadro. E é triste isso. Mas olha o que vai dizer o versículo de número 6. E Jesus, vendo este deitado, Jesus observou. Uma coisa que eu acho interessante é que Jesus ele era muito observador, né? Ele entrou na sinagoga e ele viu a mulher lá no cantinho, toda encurvada. Ele entra na sinagoga e vê o homem com a mão ressequida. Ele percebe, ele era observador, ele tinha um olhar clínico, né?
Ele não só olhava a aparência, como ele olhava o coração das pessoas. E diante daquele número, vamos dizer assim, bem expressivo de pessoas que estavam enfermas, Jesus olha para este homem que há 38 anos se encontra com aquela enfermidade. Ele estava deitado, ele estava numa situação, vamos dizer, à vista de outros, bem mais desfavorável. Ele não conseguia se locomover. Ele não tinha força para andar. Ele permanecia deitado. Então quer dizer que a situação dele já estava uma situação bem agravada. E olha o que diz. Vamos lá, vamos entender. Estava ali, olha bem, Jesus observa aquele homem que estava enfermo, deitado, sabendo que estava neste estado, havia já muito tempo, disse: queres ficar são? Gente, eu queria entender, eu queria, se eu pudesse, é lógico, né? Porque não adianta querer também sem poder. Eu queria, na verdade, estar num desses momentos. Pedro andando sobre as águas, Jesus curando esse homem agora, que há 38 anos estava ali, né, naquela enfermidade, ou então no momento em que a mulher do fluxo de sangue, ela recebe a virtude de Jesus e é curada, ou então quando Jairo chega em casa e percebe que Jesus curando a sua filha, ele fica assim maravilhado, ele fica impressionado com tudo aquilo. Ou então outro momento também muito fascinante, quando Jesus ele cura e liberta ao mesmo tempo aquele homem que estava ali em Gadá. Imagina a cena, imagina cada um de nós contemplando, imagina cada um de nós vivenciando este momento de perto. E agora Jesus está vendo aquele homem ali deitado e vira para ele e diz assim: queres ficar são? Imagina Jesus hoje olhando para você, dentro dos seus olhos, e te perguntando justamente aquilo que o teu coração mais deseja. É como perguntar a uma criança se ela aceita bala, se ela quer, né? Se ela quer, vamos dizer assim, um chips. Jesus está perguntando para o homem que está ali deitado há 38 anos sofrendo: você quer ficar são? É como Jesus já diz assim: hoje você decide ser curado, porque parece que há 38 anos que ele não quer isso. Quando Jesus ele pergunta, Jesus está questionando ele, falando assim: realmente você quer ficar são? Realmente você quer ser curado dessa tua enfermidade? Você quer sair desse quadro? Para e pensa, gente. Como que uma pessoa que há 38 anos sofre e não quer sair disso? Mas Jesus tinha que perguntar. Era necessário, era preciso que Jesus perguntasse isso. Não poderia deixar o Senhor de questioná-lo acerca se ele queria ou não. Porque há pessoas, infelizmente, há muitos que por se demorar, por não se alcançar aquilo que se espera ao longo da caminhada, ao longo da jornada com o Senhor, a pessoa acaba aceitando aquele quadro. Em Hermione Aparecida Paz, a pessoa acaba falando que aquela situação para ela não faz diferença mais. Já são tantos anos sofrendo que para mim tanto faz, tanto fez. Eu já estou sofrendo há tanto tempo, já tenho 20 anos, 30 anos, que eu já me acostumei com isso. Você entende que Jesus, ele está perguntando para aquele homem se ele quer ser curado, porque às vezes ele é como muitos que já tem a situação como algo rotineiro, algo já como corriqueiro. E Jesus ele faz questão assim: você quer? Olha a resposta dele. Ele diz assim, preste bem atenção. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele falou assim: Senhor, não tem homem nenhum, não tem ninguém que me ajuda. Ele mostra para Jesus que, na verdade, querer ele sempre quis, mas ele precisava, dentro do seu entendimento, ele precisava de uma ajuda.
Ele estava vamos dizer assim, em uma questão desfavorecida em relação aos demais. Ele não tinha como se mover, não tinha como andar. Então, quando a água começava a se mover lá, outros que andavam, por exemplo, os cegos, os que não ouviam, os que não falavam, mas tinham a sua locomoção perfeita, esses saíam na frente, esses tinham prioridade, esses acabavam tendo prioridade. Aí ele falou assim: eu não vou, é quando eu consigo ir, já foi outro na minha frente e tomou a bênção. Para finalizar, o que ele vai dizer? E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí Jesus falando: não tinha homem nenhum para te levar, mas eu estou aqui para te curar. Levanta, toma a tua cama e anda. Aí Jesus falando: você não conseguia ir, mas eu vim até você. Ele é o rio de águas vivas. Ele é o que move as águas. Ele é o que traz a resposta. É Ele que gera a vida. Ele é o caminho da salvação. Ele falou assim: já que você não consegue vir até a mim, já que você está impedido de ter um encontro comigo, eu vim ter um encontro contigo. Quem sabe você que está me assistindo agora, pode até dizer isso: pastor, é difícil para mim a igreja. Tem sido difícil, complicado de eu ir até a casa de Deus. Mas olha Deus indo até onde você está. Olha essa palavra chegando aí aonde você está agora. Então, o que te impede de receber o teu milagre? O que impede você de sair desse quadro ao qual você se encontra? Aquele homem entendeu. Olha o que diz, ó. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Em um momento que nada iria acontecer no natural, Jesus foi lá e operou o sobrenatural. Creio que hoje, Jesus entrando aí na sua casa, nesse local onde você se encontra, vai acontecer milagres, vai acontecer coisas poderosas e grandiosas. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Eu creio, a minha fé é essa. Eu estou aqui disposto a orar, sabendo que o impossível, ele acontece. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. É momento de nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom poder estarmos aqui meditando na Tua Palavra, ó Deus, aprendendo acerca de todos os Teus ensinamentos, sabendo que és poderoso, que és grande, que não há outro Deus semelhante ao Senhor, que a nossa vida, ela está guardada, protegida, por uma aliança, por uma verdade absoluta. O Senhor sim é o nosso escudo. No Senhor podemos confiar. Por mais que venhamos errar, por mais que venhamos nos tornar infiéis, o Senhor nunca deixará de ser fiel. Diz a Tua palavra que o Senhor permanece fiel. Então, meu Deus, eu quero te agradecer neste momento, reconhecendo que o Senhor é aquilo que necessitamos no momento mais crucial. Como este homem estava ali tão próximo das águas, como este homem que estava ali em um daqueles 5 alpendres, como aquele homem estava aguardando o seu momento do milagre. E o Senhor foi ao encontro dele. Eu te peço agora, Pai, se revela a cada uma dessas pessoas. Se mostre verdadeiramente como Deus que nos sara, o nosso advogado, o juiz de nossas causas. Ah, Pai Santo, Deus amado, quem somos nós se não for pela Tua graça? Se não for a Tua misericórdia? Nos ensina, Deus, a não retroceder, mas avançar, caminhar, ir para cima do alvo a qual temos verdadeiramente buscado diante de Ti. Fala conosco, limpa o nosso coração e o nosso interior de toda rapina,
de tudo aquilo que não procede e não provém do Senhor, ó Deus, para que em todas as coisas possamos declarar que já somos mais do que vencedores em Ti, Cristo, em Ti, nosso Senhor. E quero Te pedir, ó Pai, continue abençoando, continue a fortalecer a cada vida, trazendo ânimo, trazendo vigor, alimentando cada um de nós com a Tua santa e gloriosa palavra. Nos faça beber das águas que fluem do Teu trono, do Teu grande santuário, para que em todas as coisas possamos acreditar de uma forma profunda que estás conosco, que não nos desampara e nem nos abandona. Santo e poderoso Pai, que o Teu nome seja engrandecido sobre os quatro cantos desta terra, como Jesus assim o fazia, e as pessoas aclamavam por Ti, as pessoas identificavam o Teu poder através do Teu Filho. Que assim seja nos dias atuais, que a igreja se torne um canal para se propagar a chegada, a instalação do Teu reino aqui na terra, e que saiamos diferentes sempre da Tua presença, Pai, porque não há como não nos entregar totalmente a Ti. Tu és o único, Tu és o soberano, Tu és aquele que pode e que detém poder para nos ensinar acerca de todas as coisas. Eu Te agradeço, ó Pai, por esta quinta-feira, qual o Senhor nos abençoou. E já lhe consagro mais esta sexta-feira. E coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa aqui representada. Os que têm sido fiéis ao Senhor, meu Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Creia. Simplesmente confie. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Estamos chegando ao fim de mais um momento de palavras de paz. Quero deixar aqui, como sempre faço, o meu abraço a cada um de vocês. Que a luz que há em Cristo venha ser resplandecente, ilumine os nossos passos, traz vida para o nosso caminho. Agradeço a participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas e que viva Ele, o nosso eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo.